Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Qual é o maior inferno? Onde nos encontraríamos nus, sem defesas? Cada um de nós foi criado puro e à semelhança de Deus. Dentro de nós temos a fagulha divina, pronta a brilhar e nos levar à nossa evolução. O que nos separa disso somos nós mesmos. Nossas emoções que turvam e nos levam para nosso abismo existencial. Por isso, precisamos ter fé em Deus e confiar nos mecanismos da evolução, pois ninguém vai ser deixado para trás. Pessoal, toda vez que eu dou uma palestra, eu peço para vocês se conectarem comigo, tá? Elevar o pensamento de vocês através de uma prece, de um mantra, de um ponto, o jeito que vocês quiserem. Eu trouxe a prece de Caritas, que eu acho ela lindíssima. E aí, conforme vocês vão se conectando com o mais alto, vocês vão me avisando e aí eu continuo a palestra. Tá bom? Eu espero vocês se conectarem. Então tá bom. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon. Eu estudo espiritualidade desde os 13 anos, sempre quis entender o mecanismo das coisas. Meus estudos buscaram as grandes filosofias que existem na Terra: taoísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, espiritismo, umbanda. Trabalho com apometria, mediunidade, bioenergia há mais de 35 anos. Sou sacerdote da Umbanda Sagrada e mago da magia divina. E, como vocês, um eterno aprendiz espiritual. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ovoides e essa aqui é a nossa segunda aula do curso avançado de apometria, tá? Mas no meio da palestra eu conto um pouco mais para vocês sobre isso. O pessoal do curso já sabe. E aqui também está o pessoal do grupo de estudo, tá? Depois eu também falo sobre isso, tá bom? A gente vai discutir o que é ovoides, tá? Basicamente, ovoide é um ser fechado em si mesmo. Ele sofre o pior inferno que existe, que é a própria consciência, tá? Então vamos lá. Para a gente conseguir falar sobre ovoides, a gente vai ter que relembrar vocês os corpos espirituais, tá bom? Não vou entrar em muita explanação em relação a isso, tá? Mas a gente trabalha com 7 corpos e são sobre eles que nós vamos falar. Eles normalmente ficam daquele jeito que vocês estão vendo ali, ó. Um juntinho do outro, somando tudo da nossa aura, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, esses são os corpos espirituais. Especificamente nós vamos falar de alguns, então eu não vou nem falar agora, tá? E vou passar para a próxima. Então tá. Quando a gente dorme, o nosso metabolismo cai, nosso corpo astral ou corpo emocional se desvincula do físico e a isso se dá o nome de projeção astral. A ligação do corpo físico ao corpo astral, emocional, é formada por... Antes da gente ir para o próximo slide, tá? Vocês perceberam que o corpo físico e o corpo astral ou corpo emocional, ele é ligado por infinitas conexões? É importante esse detalhe, tá bom? Quando a gente junta esses milhões de filamentos, e saibam que esses filamentos, eles são a união de célula a célula, o corpo físico com o corpo emocional. O corpo emocional, ou corpo astral, é aquele que a gente vai ter quando a gente desencarnar. Quando a gente se projeta,
a gente sai do corpo físico e se forma um cordão, tá? Esse cordão é a união de todos esses filamentos, né? É só você olhar todos esses filamentos, quando os corpos estão juntos, quando eles vão se separando, eles vão se juntando, formando um cordão, tá? Quando nós projetamos, existe esse cordão, e esse cordão, eu acho que todos daqui sabem que ele se chama cordão de prata, tá? Esse cordão de prata é uma ligação energética, luminosa. Não existe nada físico que corte esse cordão de prata. Como é que ele corta? Quando o nosso corpo para de bater, nosso coração para de bater, os nossos órgãos param de funcionar, o sangue para de fluir, não é mandado mais sangue para o cérebro, e aí se rompe, tá? Um detalhe, esse cordão, ele tá ligado bem lá na pineal, tá bom? Bom, esse é um desencarne quando ele é rompido, tá? Tudo bem até aí? Não tem grandes problemas, né? Existe só um tipo de morte? Quer dizer, essa morte aqui é a única que existe? Não é assim, não. Grandes mestres, seres muito avançados em relação ao corpo emocional, quando sabem que seu karma finalizou, eles podem desligar cada um dos seus chakras, tá? Dá uma olhada na imagem aí do lado. Eles vão desligando chakra a chakra, tá? E eles saem pelo coronário, tá bom? E eles deixam toda a energia do duplo etérico para trás, tá? Os monges dos Himalaias fazem esse procedimento há milênios, tá? A isso a saída da Sansara. Sansara é a roda da reencarnação. Desses grandes mestres a gente chama de primeira morte, mas lembrando que é uma morte consciente, tá? Ele sabe o processo kármico, não é suicídio, tá bom? E ele termina o processo dele e ele vai embora. Simples assim. Aqui eu trouxe duas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro da Igreja Católica vocês têm alguns santos que os corpos são incorruptíveis. E do outro lado você tem alguns monges que os corpos também são incorruptíveis. Esse procedimento que eu falei para vocês, ele deixa todo o duplo etérico para trás e o corpo ele não se decompõe. Tá bom? Oi, Roseli, tudo bem? Então, eu trouxe para vocês, essa é chamada de primeira morte, uma morte consciente, tá? Tirando aquela morte que a gente está acostumado a falar. Tá. Agora, eu vou falar para vocês, eu não sei se vocês sabem, tá? Existe um segundo cordão, tá? O primeiro cordão, ele liga o físico ao corpo emocional, tá? Vocês perceberam que eu parei de chamar de astral, né? Ele liga o físico ao emocional. Esse é o cordão de prata. Os ocultistas estudam o segundo cordão. Esse segundo cordão, ele liga o corpo emocional, ou astral, ao mental, tá bom? E a ele é dado o nome de cordão de ouro. Então você tem o cordão de prata, que quando ele se rompe, a gente desencarna. A gente e os grandes mestres. A diferença é que os grandes mestres vão para cidades espirituais super avançadas. A gente fica no umbral, se a gente estiver bem. Se a gente não estiver bem, bom, a gente vai lá para o abismo. Mas por enquanto vamos pensar. Você tem o cordão de prata, primeiro ele se rompe e aí tem a primeira morte. Vocês já perceberam que eu estou dando uma introdução para a gente chegar na segunda, né? Então tá.
Da mesma forma que os grandes mestres, eles desligam chakra a chakra e eles conseguem sair da roda da samsara e desencarnar, deixando todo o duplo etérico, grandes mestres também fazem isso com o corpo emocional. Essa imagem que vocês estão vendo, essa imagem é a imagem anterior, ela demonstra, né? Aqui é o corpo físico, aqui é o psicossoma, corpo astral, eu prefiro chamar de corpo emocional, e essa coisa sem forma seria o corpo mental. Então vocês veem que tem um cordão aqui que é o cordão de prata e o segundo cordão que é o cordão de ouro. Quando a gente perde esse primeiro, é a primeira morte, tá? Aqui você vê uma pessoa fazendo meditação, ela sai, projeta o corpo emocional e depois faz uma segunda projeção do corpo mental, tá? Vários mestres se desligam do corpo físico e deixam o duplo etérico para trás, isso finda o karma. E aí, quando um ser evoluído, tá, está no estágio superior de autoconhecimento, o suficiente para poder deixar para trás o corpo emocional e vivenciar a partir daí os níveis mentais, ele conscientemente faz essa passagem, cortando o segundo cordão, que é chamado de cordão de ouro, que liga o corpo emocional ao corpo mental. Seres luminosos que estão no nível 7 das cidades espirituais. Eu explico isso na palestra 101. Depois, quem quiser, no domingo eu vou passar a gravação, né? E aí eu coloco a 101 para as pessoas saberem dessa parte aqui, tá? As cidades espirituais de nível 7, que são as mais avançadas, são as cidades de cristal. Você pode olhar aqui a cidade de cristal, tá? Esse ser está pronto para galgar novas vivências, agora dentro de planos mentais muito mais sutis, deixando para trás os planos emocionais. Isso a gente chama de segunda morte, tá bom? Vocês perceberam que eu dei toda essa volta porque eu passei pela primeira morte, a gente perdeu o cordão de prata, e eu estou dizendo que seres avançados, evoluidíssimos, acima de Jesus, tá? E pelo que dizem, Jesus é o mais evoluído dessa parte do planeta, então não tem ninguém acima dele. Mas se existisse um ser acima de Jesus e ele pudesse sair da parte emocional, ele se desligaria e iria embora sem problema nenhum para a parte mental. Só que essa segunda morte, quando acontece com seres que não são evoluídos, causa grandes problemas. E é sobre isso que é a palestra, tá bom? Então vamos lá. Se vocês lembram, aqui nós temos o físico, o duplo etérico e o corpo emocional. Tudo bem? Aí nós temos o mental inferior e o mental superior. Eu fiz desse jeito por uma questão gráfica, tá bom? Para ficar melhor, tá? Depois do mental superior, a gente tem... desculpa. Eu fiz isso de forma gráfica, isso quer dizer o seguinte. O mental superior e o mental inferior, a gente considera como dois corpos, mas na realidade eles são um só. Eles na realidade trabalham com uma frequência, o mental inferior, essa frequência é mais próxima do emocional, e o mental superior, ela é mais próxima do próximo corpo, tá? De novo, se vocês quiserem, a palestra 101 explica isso, e a primeira palestra que foi dada para o curso avançado também, e ela está à disposição de vocês, tá? E aí é só vocês procurar na lista dos vídeos para assistirem, tá? Bom, então aqui a gente tem físico, duplo etérico, corpo emocional. Vocês perceberam que são todos ligados pelos chakras, tá? Não é por qualquer razão, é por toda a razão, tá? E aí os chakras ligam ao corpo mental, tá? Depois do corpo mental a gente tem o búdico e a gente tem o átmico, tá? Para quem não sabe os nomes, os nomes estão aí,
tá bom? Bom, como eu disse para vocês, mental superior, mental inferior, e os dois juntos formando um corpo só, né? Essa bolinha que eu fiz aqui é como se fosse um corpo só, o corpo mental, tá? Pessoal, agora a gente vai entrar na questão da palestra, tá bom? Aqui é uma questão gráfica para vocês entenderem o que acontece, tá? Normalmente existem casos, depois a gente vai analisar isso. Nesse momento eu só vou falar de um caso, tá? Existem outros, tá? Seja bem-vinda, Luciane. Que bom que você entrou. Eu vou falar de um caso, tá bom? Depois a gente vai discutir outros casos. Nesse momento eu vou discutir com vocês o suicídio, tá bom? Então o que acontece? O suicida, ele força, ele não é que nem o grande avatar que vai desligando os chakras e vai embora. Ele faz assim, ó. Presta atenção. Aqui nós temos o cordão de prata e o cordão de ouro, ligando cada elemento. O suicida, ele faz o seguinte, ele vem aqui e faz isso. O cordão de prata, ele pega o cordão de prata, o cordão de ouro, né? E o suicida faz isso aqui, ó. Ele rompe isso. Não sei se vocês sabem, tá? O suicídio, a nível de escala do que é pior, né? Se a gente for analisar dessa forma, matar outra pessoa é menos complicado do que se matar. É óbvio que matar outra pessoa também é super complicado, eu não estou dizendo isso, tá? Mas eu estou dizendo na escala evolutiva, quem se mata está fazendo uma coisa pior do que matar uma outra pessoa. Tá? Por quê? Porque ele, de uma certa forma, ele está fugindo do processo. Não vou entrar aqui em detalhes, tá, sobre isso, mas eu aviso vocês, tá? Existe uma lei que é dentro da lei maior da justiça divina e do merecimento de todos os envolvidos. Então, se aquele ser está passando por um processo muito complexo, o universo vai dar recursos para ele. Eu posso garantir isso para vocês. O problema é que tem seres que vêm vida após vida se matando, então ele acaba, em vez de dando oportunidade para evolução, ele acaba seguindo outro caminho. Então eu não vou entrar em mérito nesse aspecto, tá bom? Mas ele fez a primeira morte, cortou o cordão de prata. No momento que ele cortou o cordão de prata, sobrou só o corpo emocional e os outros corpos. Só que acontece o seguinte, esses seres entram numa ideia única, monodeização, pela autoculpa. Ele começa a vivenciar a morte dele milhares e milhares de vezes. Isso não é uma coisa que Deus fez. Isso se chama consciência culpada. Tá? Dessa a gente não foge. Tá bom? E aí o que acontece? Existe um procedimento que eu vou explicar mais para frente na palestra. Vai ser visual, vocês vão ver. Pela primeira vez vocês vão ver isso. Tá? E um detalhe para vocês, tá? O pessoal que está assistindo a palestra agora, essa palestra vai virar um livro, tá bom? Bom, então o que acontece? Essa primeira parte aqui a maioria de vocês conhece, tá? E aí o que acontece? Existe um processo onde ele perde a coesão do corpo emocional. Ô, Luciane, foi o que eu falei para você. Eu só estou falando do suicida nesse momento. Tá? Mais para frente eu vou falar de outros casos para a gente não perder a noção. Agora eu só estou falando de suicida, tá bom? Para ficar focado, tá? E aí o que acontece? Ele perde a coesão do corpo emocional, tá? Perde a integridade do corpo emocional. Ele entra numa protoforma, tá? Ele perde as emoções dele porque ele fica fixado numa única ideia de culpa, tá bom?
E isso faz com que ele, ali é a primeira morte, né, ele rompa esse cordão. Um ser avançado acima de Jesus, que Jesus já é o bam aqui da galera, tá? Que quando rompe e vai pro mental, ele já tá numa frequência super alta. O problema é que esse cara é um suicida, tá? Que é o caso que eu tô falando nesse exato momento, depois eu falo os outros. Ele é um suicida, então ele tá numa frequência extremamente baixa e ele perde o corpo emocional, ele perde a ligação com Deus, com a evolução. Ele foge da evolução, tá? E aí ele rompe o cordão de ouro. E olha o que acontece. Acontece a segunda morte. E o que quer dizer isso? Quer dizer isso. Ele se transforma num ovoide, tá? O que é o ovoide? O ovoide é o corpo mental numa extrema baixa frequência e ele não consegue interagir com o nosso meio, que deveria ser interagido com o corpo emocional. Tá? Todos os corpos ficam presos num casulo. Isso acontece com todos os suicidas, tá? O pessoal do curso avançado e o pessoal do grupo de estudo sabem que eu indiquei um livro, depois do pessoal que quiser participar do nosso grupo de estudo, que é do Ícaro Redimido. Eu sei, Márcia, que você não conseguiu ler esse livro, tá? A Leila nem adianta porque ela leu, ela que me deu o livro pela primeira vez. E dentro do Ícaro Redimido, é a história de Santos Dumont, tá? É a história de Santos Dumont. E ele tá quase virando um ovoide. E aí, no momento que ele ia virar ovoide, entra um ser evoluído, que é a mãe dele, pede a misericórdia de Deus e eles tiram ele do processo. E aí eles conseguem retornar ele para ele retomar o corpo emocional dele. Tá? É bem interessante esse livro se vocês quiserem ver. Mas sim, quem entra nesse processo, os suicidas que entram nesse processo, eles se tornam ovoides e podem se tornar coisas no meio do caminho que a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Mas ficou claro para todo mundo como é que funciona? Então tá bom. Esses são os ovoides. Então beleza. Bom, então como eu tinha dito para vocês, de um lado nós temos um ser extremamente avançado que rompe o cordão de ouro e vai para os planos mentais. Esse ser não vai ter problema nenhum. Ele está longe de ter problema. Do outro lado nós temos um suicida que entrou dentro de um caminho de fuga da evolução. Tá bom? Então, são esses dois casos que a gente está olhando agora, tá? E mais tarde a gente vai falar de mais alguns, tá bom? Posso continuar? Bom, agora, pessoal, eu vou entrar na questão de como um ser se suicida, tá bom? Eu deixei 3 textos para vocês estudarem, tá? Para dar suporte a essa palestra. Quem estiver assistindo a palestra agora e quiser ver os textos depois, fala comigo e beleza, tá? Existem outras formas de romper o cordão de ouro. Lembra que eu falei para vocês, tá? Essa forma é fugir da evolução. E quando o ser entra num processo de isolamento em relação a Deus, acontece uma fixação mental em uma ideia única, denominada de monoideísmo do corpo que tem como consequência a perda da coesão do corpo emocional, gerada pela fixação exacerbada de sentimentos, posse, domínio, poder, óleo. Se vocês olharem esse gráfico aqui do lado, tem tudo que tem a ver com esse processo, tá bom? Eu vou abrir só um parêntese agora nesse momento, tá? Eu pessoalmente tenho um processo relacionado com os ovoides, porque eles são encarados como se eles fossem os obsessores e na realidade eles não conseguem interagir.
eles são usados por outros seres para obsidiar. A gente vai entrar nisso depois. A Leila está aqui com a gente, né? A Leila é uma parceira evolutiva, ela foi professora comigo no mesmo colégio. Eu introduzi ela na apometria, né? E ela disse que nunca ia trabalhar com apometria. Um ano depois que a gente se encontrou, ela estava num grupo, e aí eu fui trabalhar no grupo dela também. A gente trabalhou muitos anos juntos, e eu tive uma experiência. Especificamente, eu paro aqui para falar sobre suicídio, tá? E falar sobre suicídio que leva à ovoidização, tá bom? Pode existir outras situações? Pode, tudo pode no universo, mas a grande maioria dos suicidas vão lá pro Vale dos Suicidas, que vocês já ouviram falar, tá bom? E hoje vocês vão ver, tá bom? Bom, esse caso é bem interessante, tá? A Leila, um belo dia, no meio do cafezinho dos professores, ela virou para mim e ela falou: olha, eu trouxe um livro porque eu senti uma intuição que seria muito bom você ler. E era sobre o Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont. Ele se matou, tá bom? E aí eu falei: nossa, que bom, eu tô indo pra casa da minha mãe. E minha mãe mora no Guarujá. Aí eu peguei o livro, e era um feriado. Aí eu falei: pô, vou ler e tal. Pessoal, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Culpa minha é bom, né, Leila? Tá bom. É do teu mentor, não tem nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. E eu fui para o Guarujá, me bateu uma sensação de desesperança. É um negócio que eu nunca tinha sentido. Uns sentimentos muito estranhos, umas coisas muito para baixo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava na piscina, aquele dia maravilhoso, e batendo uma sensação que eu falei: de onde está vendo esse troço? Tá? Nós médiums temos que nos preocupar com essas coisas, vocês sabem disso, né? Bom, e tô lendo o livro. Eu gostaria que vocês, tirando a Leila, porque ela sabe a resposta, e a galera do curso, porque eu já falei sobre isso, vocês podem me falar aonde que Santos Dumont se matou? Alguém tem ideia? Tem tudo a ver com a história, tá bom? Alguém sabe onde ele se matou? Não vale Leila, tá? Alguém sabe? Não? Ninguém? A Roseli também não podia, né, Roseli? Você sabe da história. O Santos Dumont se matou no Guarujá, tá? Eu estava, através dos meus mentores, pegando as sensações que ele estava sentindo. Foi uma experiência absurda, porque nós não temos... A gente consegue imaginar o que passa na cabeça de um ser que tira a vida. Para mim foi um negócio assim... Mexeu muito comigo e mexeu com o meu trabalho espiritual, tá? E é por isso que eu tô aqui fazendo essa... Porque as pessoas não dão os devidos recursos para esses seres, tá? Então, pessoal, eu tenho uma vivência muito próxima dos suicidas, tá? Eu não fui suicida nessas últimas vidas, mas em algum momento das minhas vidas passadas eu devo ter me matado. Não foi há pouco tempo, não, tá? Eles tiveram que fazer eu sentir uma série de coisas que eu não sou de sentir, mas eu tenho empatia, tá bom? Então é assim, pessoal, se vocês olharem para cá, vocês vão ver todas as possibilidades. Essa palestra não é para isso, tá? Para discutir esse tipo de coisa, mas vocês podem olhar, tá? Eu quero, eu posso, eu controlo, eu sou maior. Aí tá o âmago de um suicida, tá bom? Outra coisa interessante, dentro de uma semana e pouco, eu vou lançar meu livro, tá? E dentro do meu livro tem um caso, são contos, tá? A Leila já leu, né? Ela quase terminou de ler. São contos, e num dos casos eu conto um trabalho que nós fizemos com uma pessoa, com um ser, tá?
a questão de suicídio. A gente está muito próximo na realidade. Vocês vão ver daqui para frente, tá bom? Vou continuar, beleza? Através dessa introspecção negativa, ele vai perdendo contato com os níveis emocionais e inicia uma descida dentro do abismo interior, fazendo com que não exista força mental para manter o corpo emocional coeso, pois suas energias estão canalizadas para a única ideia do monoideísmo: escolha uma e toque. Como um ser se transforma em ovoide? Quando ele perde a coesão do corpo emocional, mas não tem o mental desenvolvido. Só resta ao ser, então, um corpo que se perde o contato com o plano. Ele é feito de matéria mental, mas numa frequência extremamente baixa. Nos planos emocionais, essa matéria mental com a frequência baixa é chamada de ovoide. Então, amigos na luz, esses seres que perderam seu corpo emocional estão dentro de infernos pessoais, vibrando por seres com grande poder mental para incutir pensamentos em seres encarnados, facilitando a geração do desequilíbrio. Tá? Então vocês perceberam, né? Eu perco isso aqui e eu ganho isso aqui. É isso que acontece. Tá? Esse é meu corpo emocional, eu perco ele e os corpos mentais se mostram dessa forma. Tá bom? Então vamos lá. Por isso que eu falei para vocês não se adiantarem, né? Quais são as possibilidades de seres se transformarem em ovoides? Tá bom? A primeira é o monodeísmo, tá bom? Esse é o primeiro, tá? O segundo, isso acontece nos abismos. Hipnotismo. Então, seres com um mental muito desenvolvido submetem outros seres ao mental deles e eles induzem esses seres a se transformarem em ovoides. Isso é possível, tá? Então, isso não é um suicídio, porque o cara não se matou, mas ele tem um mental extremamente fraco e tem a culpa dentro dele, tá bom? Aí o universo usa o mesmo mecanismo. E aí aqui do lado, pessoal, quem está enxergando, né, pode ver, isso aqui é o inferno de Dante, tá? Eu não terminei de escrever. Ali do lado você está vendo uma mulher em forma de aranha, tá? De novo, pessoal, curso avançado, grupo de estudo, pessoal que está chegando agora, a gente estuda, tá bom? Então, o seguinte, existem várias religiões falam várias coisas, eu falei religião. As filosofias foram trazidas pelos grandes avatares. Elas têm os pedaços das verdades. Não existe involução. Nós seres humanos não conseguimos reencarnar como animais. O que as pessoas confundem é que nesses níveis, tá, que nós estamos mostrando aqui para vocês, que são os abismos, alguns seres se colocam em forma de animais. Essa moça está em forma de aranha. Só que entendam, pessoal, o nosso corpo emocional, ele é plástico. Ele plasma as coisas. Então, se a pessoa for hipnotizada e dizerem para ela assim: você é um lobo, você é um lobo, você é um lobo, você é um lobo, ela vai ser um lobo. Porque a outra pessoa está induzindo ela. Então, como eu falei para vocês, a ovoidização, ela não só acontece com suicidas. Ela acontece com suicidas em relação ao monodeísmo, ela acontece nos vales, nos abismos, através de hipnotismo do mental. E agora, é assim, pessoal, dentro de uns 2 meses mais ou menos, na metade da palestra eu vou explicar um pouco para vocês como é que as coisas funcionam com o nosso grupo de estudo
o pessoal do curso avançado e o pessoal do curso básico de apometria. Eu vou falar uma coisa aqui, ela é muito extensa, só vou fazer um comentário, tá bom? Vocês percebem que não tem uma terceira situação. Então, a segunda é hipnotismo, é o mental, fazendo com que a pessoa vá para nível de ovoide. O primeiro é moderneísmo, que são suicidas. E a terceira é a desagregação do psicossoma. Então é assim, pessoal. Sejam bem-vindos à realidade. Nós vivemos num planeta de expiações e provas, e nesse planeta que a gente vive tem um local chamado abismo. Nesse local chamado abismo existem os seres mais densos que existem no planeta. Tá? Eles não reencarnam há milhões de anos. Tá bom? Para esse ser reconhecido nas hostes da ausência de luz, né? O seu bambambam, ele tem 7 características. A 7ª característica desse ser é desagregação de psicossoma. Ele coloca a mãozinha e transforma o ser em ovoide. Tá bom? Isso também é relatado nos livros do Rubens Saraceni, daqui a pouco eu falo para vocês, tá? E para quem não está sabendo, esses seres que são os seres com as 7 características, eles são designados dragões, tá bom? São os seres mais densos que existem no planeta. Mas vamos lá, vamos continuar que a gente tem muito que pela frente. É assim, pessoal. Na literatura espírita, o Kardec especificamente não falou nada sobre ovoides, mas ele também disse que era para a gente continuar estudando, tá? O pessoal esquece desse detalhe. E ele também disse que ele não trouxe tudo. E para quem, como é que eu sei que ele disse isso? É só você pegar, tem toda a codificação, né? Todos os livros da codificação, e no final, quando ele desencarnou, ele escreveu, aí ele psicografou mesmo, né? Tá. Os outros não foram psicografados da codificação. Ele, através dele foi escrito obras póstumas, e aí questionaram isso para Kardec. Ele não trouxe tudo, então era pra gente continuar estudando, e é isso que eu tô fazendo aqui com a galera, né? Então vamos lá. Guardião da Meia-Noite, Rubens Saraceni. Benedito de Aruanda, que nos traz a história sobre o homem e sua natureza dual. Por isso que eu trouxe esse pedaço aqui. No momento, o homem se eleva ao 7º céu. Nós temos a capacidade de nos elevarmos ao 7º céu. E num outro instante, a gente se lança no abismo mental, no qual a gente já poderia habitar o mais profundo inferno, que é o inferno pessoal. O ser humano é um negocinho muito complicado, tá? Nós podemos ir para o céu ou para o inferno, de uma hora para outra. A gente precisa ter equilíbrio. Senhores da Escuridão, Robson Pinheiro. Das profundezas extrafísicas do oceano surgem todo um sistema de vida que se opõe à obra da civilização e à política divina anunciada pelo Cordeiro. Pessoal, o Robson Pinheiro, os livros são muito bons. E Cordeiro aqui que ele está se referindo é o Cordeiro mesmo, é Jesus, tá? Para quem não sabia, o Robson Pinheiro, ele subiu no púlpito, tá? Ele ia, pela primeira vez, ele ia na frente da igreja evangélica, ele ia começar a falar, aí o preto velho incorporou nele e ele saiu correndo de lá. Eu não sou contra os evangélicos, tá bom, pessoal? É que é engraçado falar desse jeito. Mas a introdução do Robson Pinheiro foi toda evangélica, tá? E é uma outra coisa que vocês vão ver aqui comigo. Eu respeito todas as religiões, tá? O engraçado foi o preto velho naquele momento fazer aquilo. Foi esse o engraçado. O fazer aquilo é meio complicado, né? Foi uma questão de... Ele teve que provar para ele mesmo, porque é questão da família, é questão de uma série de coisas. É um processo dele, tá? E eu tenho muitos amigos evangélicos e converso muito com eles, tá? E até uma vez um deles falou que eu tenho a marca do Cordeiro, eu fiquei muito lisonjeado, né? Cordeiro, eles se referem ao Cordeiro que se imolou
imolou pela gente, né, que é Jesus, né? Eu pessoalmente não gosto dessa visão tão triste de Jesus que aconteceu, mas eu prefiro lembrar Jesus, aquele amor em pessoa, tá? E o importante aqui dessa frase que eu trouxe para vocês é: cientistas das sombras desenvolvem verdadeiros criadouros de espíritos ovoides. Então é assim, pessoal. Essa palestra que eu estou dando para vocês, ela foi requisitada pela espiritualidade para mim passar para frente. Eu vou fazer um livro sobre ela. Mas hoje vocês vão ver coisas que vocês não tiveram contato até agora sobre ovoides. Tá? Por isso que as únicas pessoas que vão ter... Vocês estão assistindo a palestra é aberta. Tá? Foi isso que a espiritualidade me pediu. Mas depois da palestra, essa parte só vai ser utilizada para estudos pelo pessoal do curso avançado e do grupo de estudo, tá? Eu não vou colocar em YouTube, coisa do gênero, porque mais tarde isso vai virar um livro, tá bom? Senhores da Escuridão, Trilogia das Sombras, Robson Pinheiro. Vamos lá, agora a questão da licantropia. Então, isso aqui é o Cavaleiro da Estrela Guia. É muito bom esse livro, tá? Os outros dois também são, tá? Olha que interessante, pessoal. Toquei-lhe o mental, e ela voltou a ser um espírito feminino. Perfeito. Como ela chorava. Eu a levei até o mar e curei seu perispírito. Ela ainda não cessara seu pranto. Com muito tato eu falei de seu remorso e sua queda. Já se haviam deformado até o ponto que eu havia recolhido. Não a trouxe direto para o Templo Dourado, pois não queria chocar Mestre Han. Mas agora eu via que sofria muito. Ele estava assistindo suas filhas amadas regredirem drasticamente. A regressão continuaria até ela se transformar em uma serpente. Ó, licantropia. Licantropia não é só para lobos, tá? É para qualquer animal, tá? Esse ser, ele tem um processo tão complexo dentro do mental que ele acaba regredindo. É como se internamente vocês têm que entender que isso é tudo um estereótipo, né? Ela se vê como uma serpente. Ela fez muita maldade, tá? Então, inconscientemente, ela se coloca como serpente. O que eu estou tentando dizer para vocês? A ovoidização, ela é o último passo. Tem passos anteriores. Ela se transformar em serpente é o passo anterior. Se ela continuar com essa autoculpa, se ela não se desenvolver, ela vai regredir mais. E qual é a regressão de uma serpente? Ela volta a ser um ovo. Entenderam onde? Tá? Emprolei a luz do saber, meu ancestral místico, e a anjo da luz que me guiasse, coisas que eu sempre fazia antes de lançar em uma nova tarefa. Quando terminei minha oração, ao lado dela, senti que as minhas energias multiplicavam. Toquei em seu mental e ela voltou a ser a bela flor do campo. Então, pessoal, se vocês notaram, eu trouxe esse material porque, primeiro, é interessante para vocês se desenvolverem, e segundo, tudo é feito no mental. Tá bom? Então, Ramon, para que serve essa palestra? Essa palestra serve para vocês entenderem o que são os ovoides e o que a gente, como trabalhador espiritual, pode fazer para ajudar. Tá? É para isso que serve. Tá? Esse foi meu propósito, meu objetivo.